No fundo do poço, onde a luz parece distante, muitos se sentem perdidos. Mas e se eu te dissesse que até as cinzas podem renascer? Imagine a força que há em um coração desanimado buscando esperança. A Bíblia está repleta de histórias de transformação que nos mostram que a resiliência pode surgir dos momentos mais sombrios. Você já parou para pensar como o perdão pode ser o primeiro passo para a renovação? E a fé, que muitas vezes parece tão distante, pode se tornar a centelha que reacende a chama da vida. Cada um de nós carrega cicatrizes, mas elas não definem quem somos. Elas são testemunhos de superações, de batalhas vencidas e de um desejo ardente de seguir em frente. O caminho pode ser árduo, mas a jornada é repleta de lições. O que fazer quando tudo parece desmoronar? Como encontrar a força para recomeçar? As respostas podem estar nas páginas sagradas, prontas para nos inspirar e guiar. Fique comigo e vamos explorar juntos como podemos transformar dor em propósito e, assim, renascer das cinzas. Ressurgimento e superação pessoal. O conceito de renascimento está presente em muitas narrativas da vida real, onde a superação se torna o tema central. Após uma crise, seja ela uma perda familiar, um trauma emocional ou uma situação de grande estresse, muitas pessoas se veem diante de uma escolha: sucumbir à dor ou encontrar uma nova forma de viver. E o que é fascinante é que essa escolha muitas vezes leva a um processo de transformação pessoal. Não é raro ouvirmos histórias de indivíduos que, após passarem por dificuldades extremas, emergem mais fortes e mais sábios. Essas experiências de superação não se limitam ao indivíduo. Comunidades inteiras também se reerguem após desastres naturais ou crises sociais. O que parece ser um fim pode, na verdade, ser o início de algo novo e significativo. A resiliência coletiva pode ser observada em diversas culturas, onde grupos se unem para reconstruir não apenas suas casas, mas também seus laços sociais e emocionais. Essa força comunitária é um testemunho do espírito humano e da capacidade de encontrar luz mesmo nas situações mais sombrias. Além disso, o processo de superação muitas vezes envolve uma reavaliação de valores e objetivos. Aqueles que enfrentam desafios tendem a refletir sobre o que realmente importa em suas vidas, levando a mudanças significativas em suas prioridades. Essa introspecção pode resultar em novas paixões, novos relacionamentos e até mesmo em escolhas de carreira que refletem um desejo de buscar uma vida mais significativa. É uma espécie de renascimento que não apenas transforma o indivíduo, mas também impacta aqueles ao seu redor. O apoio social também desempenha um papel crucial nesse processo de ressurgimento. Amigos, familiares e até mesmo estranhos podem oferecer o suporte necessário para que alguém encontre o caminho de volta à luz. Grupos de apoio e iniciativas comunitárias são exemplos de como a solidariedade pode ajudar na recuperação, promovendo um ambiente seguro para compartilhar experiências e emoções. Essa rede de apoio é fundamental para que a pessoa se sinta menos sozinha em sua jornada de superação. Por fim, o ressurgimento e a superação pessoal, em última análise, são um testemunho da capacidade humana de se adaptar e se reinventar. Cada história de superação é única, mas todas possuem em comum a ideia de que, mesmo após as experiências mais difíceis, sempre existe a possibilidade de renascer e encontrar um novo propósito. Essa resiliência é um dos aspectos mais inspiradores da condição humana e serve como um lembrete de que a esperança pode florescer até mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. Simbolismo e metáforas da Fênix.
O mito da fênix é uma metáfora poderosa que ressoa em várias culturas ao redor do mundo. Essa criatura lendária, que renasce das próprias cinzas, captura a essência da renovação e da esperança. A fênix não é apenas um símbolo de superação individual, mas também representa a capacidade de um povo ou uma nação de se reerguer após períodos de crise. Suas raízes nas mitologias antigas nos lembram que a ideia de renascimento é atemporal e universal. A origem do mito pode ser encontrada em várias tradições, desde o Antigo Egito até a Grécia e a China. Cada cultura deu a esse símbolo um significado próprio, mas todos eles compartilham a ideia central de que, após a destruição, há sempre uma oportunidade para um novo começo. Na mitologia egípcia, a fênix era associada ao deus do sol, simbolizando a luz que renasce a cada dia. Assim, a imagem da fênix serve como um lembrete otimista de que, mesmo após as noites mais escuras, a luz do dia sempre retornará. Nos tempos contemporâneos, a fênix se tornou um símbolo de esperança em muitos contextos, desde a literatura até o cinema. Histórias de personagens que enfrentam adversidades e se transformam em versões mais fortes de si mesmos frequentemente fazem referência à fênix. Essa metáfora é especialmente relevante em narrativas que exploram temas de resiliência e renovação, como em filmes de super-heróis ou romances de crescimento pessoal. A conexão emocional que as pessoas sentem com a fênix é um testemunho de sua relevância duradoura. Além disso, a fênix nos inspira a ver a beleza na transformação. Em vez de temer o fim de algo, podemos começar a encarar isso como uma oportunidade para um novo começo. Essa perspectiva é vital, especialmente em momentos de crise, quando a incerteza pode nos paralisar. A ideia de que, assim como a fênix, podemos nos reinventar e ressurgir mais fortes, nos dá coragem para enfrentar desafios e abraçar mudanças. No fundo, o simbolismo da fênix nos convida a refletir sobre nossa própria capacidade de renascimento. Seja em nível pessoal, comunitário ou cultural, a história da fênix nos ensina que a resiliência e a transformação estão ao nosso alcance. A cada nova fase de nossas vidas, temos a chance de nos reerguer e brilhar novamente, demonstrando que a esperança e a renovação estão sempre presentes, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. Simbolismo e metáforas da fênix. O mito da fênix é uma daquelas histórias que atravessam séculos e culturas, ressoando com a humanidade de maneiras profundas e significativas. A fênix, essa criatura mítica que renasce das cinzas, é um símbolo poderoso de renovação e transformação. Suas origens podem ser traçadas em várias mitologias, desde a antiga Grécia até o Egito, onde se acreditava que a ave emergia de suas próprias cinzas após um ciclo de vida e morte. Essa ideia de renascimento é tão fascinante que se tornou uma metáfora comum para experiências de superação. Em muitas interpretações, a fênix representa a capacidade de se reinventar frente à adversidade. Quando olhamos para a vida contemporânea, essa ideia é extremamente relevante. As pessoas, assim como a fênix, muitas vezes enfrentam desafios que parecem insuperáveis. No entanto, ao invés de se deixarem consumir pelo desespero, muitos encontram uma força interior que as leva a se reerguer, uma vez mais, das cinzas. É quase como se a própria essência da fênix estivesse em cada um de nós, esperando para ser despertada. Além disso, a fênix não é apenas um símbolo individual, ela também carrega um significado coletivo. Comunidades inteiras podem se identificar com o mito, especialmente após traumas ou desastres.
Quando uma cidade é devastada por uma calamidade, a ideia de que ela pode se reconstruir e renascer é profundamente inspiradora. A Fênix se torna então um ícone de esperança, uma lembrança de que, mesmo nas situações mais sombrias, pode haver luz no fim do túnel. Esse simbolismo é frequentemente utilizado na arte, literatura e até na publicidade, onde a imagem da Fênix é evocada para transmitir mensagens de renovação e resiliência. O conceito de que é possível começar de novo, superar os desafios e emergir mais forte é uma narrativa poderosa que atrai muitas pessoas. A Fênix, portanto, transcende a mera figura mitológica, tornando-se um arquétipo da luta humana pela sobrevivência e pela transformação. No contexto atual, a Fênix também nos lembra que a mudança é uma constante na vida. À medida que enfrentamos crises globais, como pandemias e mudanças climáticas, o mito nos inspira a buscar soluções criativas e inovadoras. A resiliência da Fênix nos convida a adotar uma mentalidade de renovação, lembrando que, mesmo diante da destruição, há sempre a possibilidade de renascer e criar um futuro melhor. Impacto social e coletivo. Quando falamos sobre o impacto social e coletivo que surge do desespero e da adversidade, é impossível não mencionar como movimentos históricos têm se formado em resposta a crises. Muitas vezes é em momentos de grande dificuldade que as vozes silenciadas se levantam, exigindo mudanças e reivindicando justiça. O que antes parecia estar escondido nas sombras da sociedade, agora ganha luz, e a luta coletiva se torna uma força poderosa. Um exemplo marcante é o movimento dos direitos civis nos Estados Unidos, que emergiu em meio a décadas de opressão e discriminação racial. A dor e a injustiça experimentadas pela comunidade afro-americana catalisaram uma luta que não apenas desafiou as normas sociais da época, mas também inspirou outras comunidades ao redor do mundo a se mobilizarem por seus direitos. A Fênix, nesse contexto, é a ideia de que, mesmo a partir do desespero, pode-se criar um novo futuro. Além disso, observamos movimentos sociais contemporâneos que surgem em resposta a crises ambientais, como as manifestações em prol do clima. Jovens ativistas, movidos pela urgência da situação, se levantam para exigir mudanças estruturais que visam preservar o planeta. A mensagem é clara: a adversidade pode ser um motor de transformação e a união de vozes em prol de um objetivo em comum pode gerar um impacto significativo. Na verdade, é fascinante notar como a história está repleta de exemplos de renascimento coletivo. Desde a Revolução Francesa até os movimentos de independência na América Latina, a adversidade frequentemente se transforma em um chamado à ação. A luta pela liberdade e pelos direitos humanos, por exemplo, é uma expressão direta dessa capacidade de renascer e de buscar um futuro mais justo. Por fim, o impacto social e coletivo que surge do desespero nos ensina que, embora os desafios possam parecer insuperáveis, a união de pessoas em torno de uma causa pode se transformar em uma força poderosa. Assim como a Fênix, que renasce das cinzas, os movimentos sociais mostram que, mesmo após as maiores crises, a esperança e a luta por um mundo melhor podem prevalecer, criando um legado duradouro de transformação e renovação. Impacto social e coletivo. Quando pensamos no impacto social e coletivo que surge a partir do desespero e da adversidade, é impossível não lembrar de como a história foi moldada por movimentos que, em muitos casos, emergiram em momentos de crise. Esses momentos desafiadores frequentemente atuam como catalisadores, unindo pessoas em torno de causas comuns. O que parece ser um ponto de ruptura, muitas vezes se transforma em um ponto de virada.
As dificuldades enfrentadas por um grupo podem criar um senso de urgência que mobiliza a ação coletiva. Um exemplo claro disso é o movimento dos direitos civis nos Estados Unidos, que ganhou força na década de 1960. A brutalidade e a injustiça enfrentadas pela população afro-americana em um contexto de segregação racial e discriminação geraram uma onda de resistência. Líderes como Martin Luther King Jr. e organizações como a NAACP inspiraram pessoas a se unirem em protestos pacíficos. O desespero diante da opressão transformou um anseio por mudança em um movimento poderoso que desafiou as estruturas sociais da época. No Brasil, o período da ditadura militar é outro exemplo emblemático. A repressão e a censura geraram um ambiente de medo, mas também de resistência. Movimentos estudantis e grupos de direitos humanos começaram a se articular, utilizando a arte e a música como formas de protesto. O famoso Caminhando com a Luz e o Diretas Já são marcos dessa luta, mostrando como a adversidade pode galvanizar a sociedade em torno de um objetivo maior: a busca por liberdade e justiça. Mais recentemente, movimentos como o Black Lives Matter e o Me Too demonstram como crises sociais contemporâneas podem originar mobilizações globais. O assassinato de George Floyd, por exemplo, acendeu uma chama de indignação que se espalhou pelo mundo, levando a protestos e a um debate profundo sobre racismo e violência policial. Essas situações revelam que, mesmo em tempos de desespero, a ação coletiva pode resultar em mudanças significativas e duradouras. O impacto social e coletivo, portanto, é uma prova de que a adversidade, longe de ser um fim, pode. E assim, ao refletirmos sobre a ideia de renascer das cinzas, somos lembrados de que a vida é repleta de desafios. O desânimo pode nos envolver, mas é nesse momento que a fé se torna nosso verdadeiro combustível. Você já parou para pensar em quantas vezes a Bíblia nos mostra personagens que enfrentaram adversidades e, mesmo assim, encontraram forças para se levantar? Pense em Jó, que mesmo em meio ao sofrimento manteve sua fé inabalável. Ou Maria Madalena, que após a dor da perda foi a primeira a ver Jesus ressuscitado. Essas histórias não são apenas relatos antigos. Elas nos ensinam que, por mais difíceis que sejam as circunstâncias, sempre há uma possibilidade de recomeço. Agora pergunte a si mesmo: o que você precisa deixar para trás para renascer? Que feridas precisam do bálsamo do perdão? E mais importante, como você pode cultivar essa fé no seu dia a dia? Lembre-se, cada um de nós tem a capacidade de se reinventar, de transformar dor em aprendizado. Então, que tal dar o primeiro passo hoje? A sua jornada de renascimento começa agora. E não se esqueça, a luz sempre encontra um jeito de brilhar, mesmo nas horas mais sombrias.